Olá pessoal, professor Rafael aqui falando, e conforme nós combinamos, a minha ideia é darmos início aí a um módulo teórico. Nós vamos trabalhar um pouquinho com esse módulo empreendedorismo digital, isso porque, bom, como estamos fazendo as nossas aulas online, algumas das atividades não tem jeito, né? Algumas das nossas atividades devem ser feitas mesmo no computador. Então, adiantando um pouquinho, pegando para falarmos aí desse livro, nós não vamos perder aí a parte de prática. Assim que voltarmos às aulas, eu volto a trabalhar com vocês no livro anterior e ninguém perde nada com isso. Tudo bem? Bom, pessoal, esse livro, Empreendedorismo Digital, dependendo aí de quando vocês iniciaram o curso, ele pode ter aí um número diferente. Para alguns alunos, para algumas turmas, esse livro é o livro de número 11, para a grande maioria, na verdade. E para outras turmas, as turmas que já iniciaram há um pouco mais de tempo, ele vem um pouquinho antes. A verdade é que esse livro, ele não depende de outros módulos aí, então nós podemos ver ele a qualquer hora, tá certo? Então, até por isso que esse livro, foi o livro escolhido aí para adiantarmos um pouquinho a nossa matéria, tudo bem? Bom, pessoal, o que eu preparei aqui para vocês? Eu preparei uma apresentação pequena, uma apresentação com 9 slides aí no PowerPoint, né, contando com a capa, então 8 e mais a capa, e nessa apresentação eu já poderia iniciar a apresentação dela em tela cheia, mostrar para vocês a apresentação e ir falando um pouquinho do que tem aí na tela. Na verdade, eu deixei ela aberta assim mesmo, mostrando o PowerPoint, pois além de passar esse vídeo para vocês, eu quero deixar, vou postar aí também no grupo essa apresentação, ou seja, vocês vão poder abrir ela e trabalhar, ler, avançar os slides conforme o tempo de cada um de vocês, tá legal? Outro detalhe é que as informações que estão nesse slide, todas elas eu retirei do livro, então é uma boa vocês acompanharem pelo livro também. Vocês vão assistir esse vídeo, depois vão pegar o livro para dar uma olhadinha, para ver se bate as coisas. E assim, internet. Eu vou passar pesquisa, vou passar algumas tarefinhas, aí vocês utilizam a internet para conseguir as respostas. Tudo bem? Bom, então vamos dar início aqui à nossa apresentação. Tá aí. Empreendedorismo digital, tá certo? Normalmente o livro de número 11. O objetivo da aula de número 1 deste módulo. Por que eu falo assim da aula de número 1? Eu deixei um item ali de cor diferente. Vamos ver? Primeiro, os conceitos envolvidos no empreendedorismo no Brasil e no mundo. 2. Conhecer a história do empreendedorismo. Esse terceiro item, conhecendo os empreendedores de sucesso, eu deixei ele de cor diferente, pois eu não quero falar agora neste vídeo, mas eu quero trabalhar com vocês agora, nesta primeira aula. Sendo assim, eu não falo, mas eu passo através de pesquisa. Assim que vocês me entregarem a pesquisa, a gente pega para corrigir, para trabalhar, para discutirmos sobre o que vocês encontraram. Tá legal? Então, a ideia é que vocês busquem informações sobre empreendedores. Vamos lá? Bom, introdução para início de conversa, a gente fala assim: empreendedor. O que é empreendedor? Aí as pessoas logo pensam assim: empreendedor é aquele cara que não trabalha para ninguém. Empreendedor é aquele cara que monta o seu próprio negócio, ou seja, ele é autônomo, tá certo? Ele tem ideias boas, então ele não precisa trabalhar em empresa nenhuma,
Não é isso que vem à cabeça? Bom, faz sentido. Se a pessoa é empreendedor, se a pessoa tem boas ideias, ele quer utilizar essas ideias para ele mesmo, tá certo? Ele vai ganhar dinheiro montando o seu próprio negócio. Só que nós temos que entender também que muitas vezes a pessoa colocar algo para funcionar depende de grana. Muitas vezes, né, depende de grana. Então, nesse caso, existem grandes empreendedores que trabalham dentro de empresas, normalmente grandes empresas também, tá certo? Então, empreendedor não é só o dono do próprio negócio. Existem empreendedores, grandes empreendedores, que são funcionários também, tá certo? Então, eu coloquei aqui empresas que eu acredito que todos que estão assistindo esse vídeo já ouviram falar, tá certo? Quem nunca ouviu falar em Microsoft, Coca-Cola, Google, tá certo? Coca-Cola, por exemplo, dificilmente você vai encontrar uma pessoa no mundo que nunca ouviu falar de Coca-Cola, tá certo? Tem até alguns países pobres, alguns países que não têm acesso, mas pelo menos eles já ouviram falar, já conhecem a marca, né? Coca-Cola, dificilmente vamos encontrar pessoas que não conhecem, não sabem do que estamos falando. O mesmo vale para a internet, para a informática. Se alguém mexe com o computador, eu tenho a certeza absoluta que a pessoa já ouviu falar de Google, tá certo? Bom, então coloquei aí, baixei aí da internet algumas marcas, para que fique registrado aí, fique na cabeça de vocês, marcas de grande sucesso, tá legal? Bom, vamos dar sequência aqui. Deste ponto em diante, eu quero falar um pouquinho, uma breve história do empreendedorismo. Na verdade, ela não é tão breve assim. A gente vai buscar lá atrás, vamos falar lá do início do empreendedorismo. A princípio, eu tenho aqui o ano de 1725. No ano de 1725 é que esse termo empreendedorismo foi utilizado pela primeira vez. Quem utilizou esse termo foi Richard Cantillon. Assim, não é porque foi usado esse termo em 1725 que é a partir daí que começou o empreendedorismo. Na verdade, empreendedorismo é algo bem mais antigo. Nós vamos ver na sequência dos slides aí, tá certo? É que em 1725 é que foi utilizado esse termo, tá legal? E o que vem a ser esse termo? A palavra empreendedor, ela tem a sua etimologia, lembrando aí que etimologia é o estudo da origem da palavra, tá certo? Então, empreendedor veio de entrepreneur. Difícil pronunciar isso, pois é uma palavra francesa. Essa palavra ela tem o significado de aquele que assume riscos. Pessoal, aquele que assume riscos. Neste vídeo, eu vou falar isso mais umas 5, 6 vezes, para mais. Aquele que assume riscos. Isso tem tudo a ver com o empreendedor, tá certo? Nós vamos ver aí na sequência que é uma definição muito boa. Aquele que assume riscos. Vamos lá então? Tá aí. Buscando lá atrás agora, lá no século VII. Puxa vida, muito tempo, hein? Começam a surgir os primeiros exemplos de empreendedorismo. Ou seja, bem antes de 1700 e pouquinho aí, não é verdade? Lá atrás, no século VII, o que acontece? Alguns produtores se comprometiam com o governo em realizar serviços, fazer empréstimos e até mesmo fornecer produtos que muitas vezes nem plantados ainda estavam. Então,
nem vou voltar o slide, que eu já falei algumas vezes. Aquele que assume riscos. Olha aí vamos dizer assim, os produtores, né? Se comprometendo aí a entregar produtos. Puxa vida, o produto nem plantado ainda tinha sido e ele garantia, ó, eu vou entregar em tal data, em tal época, eu entrego o produto. É correr risco, não é verdade? Vai que vai plantar o produto, tem problemas com chuvas, ou algum tipo de praga, alguma coisa acaba afetando aí e não dá para entregar conforme combinado. Mas o empreendedor, conforme dito lá atrás, várias vezes, ele corre riscos, tá certo? Bom, dando sequência aí, mais à frente, agora já no século XVII, não é isso? Esses algarismos romanos a gente tem que ir contando aí, século XVII. Podemos destacar, pessoal, eu evito um pouquinho ficar lendo, né? Lendo o texto, até porque vocês têm ele aí na tela, vocês vão ter ele em mãos aí através do PowerPoint, dos slides que eu vou entregar para vocês, também nos livros. Bom, eu evito um pouquinho, mas essa parte aqui eu queria ler, eu quero dizer o porquê, quer ver? Ó? Podemos destacar que surgiu outra relação entre aquele que assume o risco e aquele que empreende. O mundo vivia um momento amplo de industrialização, pegando carona com a primeira revolução industrial surgida no Reino Unido. Essa revolução, né, deu autonomia ao produtor e ao mercado de manufaturas. Assim, esse trecho eu li ele inteiro porque nós vamos ver que até mesmo para gente falar um pouquinho aí do empreendedor, a gente tem que estudar aí, falar um pouquinho das fases do capitalismo, né? Já que o empreendedor, na verdade, ele procura formas aí de obter lucro, não é isso? Então, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, não nesse vídeo aí, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo, sobre as fases dele, para podermos comparar aí com o empreendedor. Né? Mas vamos dando sequência aqui, ó. Mais adiante, século agora coisa mais recente, né, 19, 20, no ápice da industrialização, as ações dos empreendedores se baseavam em organização e controles. E muitos desses empreendedores eram confundidos com empresários e administradores. Quando eu fui montar esses slides, eu falei, eu vou copiar essa parte do jeitinho que está no livro, porém, eu quero destacar essa parte aqui, ó. Eram confundidos com empresários e administradores. Bom, já vou adiantando para vocês que através de tarefinhas, através de pesquisas, nós vamos tentar identificar o que é ser empreendedor. E, na verdade, nós vamos diferenciar o empreendedor do administrador, tá certo? Muita gente confunde. Tem algumas diferenças e daqui a pouco vocês mesmos vão apontar quais são essas diferenças. Continuando, as definições reais do que representa um empreendedor para a sociedade vêm evoluindo ao longo do tempo. Ou seja, as pessoas vêm mudando um pouquinho, na verdade vem evoluindo, vem melhorando a ideia do que é ser um empreendedor, do que ele representa para a sociedade. Hoje, conseguimos entender que empreender é algo que envolve. Então vamos lá, pessoal. Olha o que eu coloquei aqui. Hoje, quando falamos de empreender, ou seja, quando falamos de empreendedorismo, quando falamos do empreendedor, estamos falando algo que envolve administrar, certo? Então, administrar é um dos passos importantes, né? A pessoa vai ter que, como o nome diz aí, a pessoa vai ter que cuidar, gerenciar, administrar o seu projeto, o seu negócio e
E empreendedor, na verdade, uma das características é ser um bom administrador, tá legal? Bom, arriscar, olha aí de novo a palavrinha. Aquele que comete não, né? Aquele que corre riscos. A pessoa tem que se arriscar, não é isso? O empreendedor, na verdade, ele procura assim, gerar uma solução. Então, na verdade, ele aposta as suas fichas em uma ideia e fala assim, puxa vida, pode ser que eu arrebente, pode ser que eu ganhe muito dinheiro com isso. Mas como o nome diz, arriscar, pode ser também que dê errado e que realmente nada funcione. Executar, lógico. Realizar. Insistir. Puxa vida, insistir. A respeito desta palavrinha aí, insistir, eu tenho um exemplo, na verdade, da empresa da Amazon, certo? E por que eu quero falar da Amazon? Assim, quem criou a Amazon o ruim é eu pronunciar o nome correto, né? Depois eu posto ele aí para vocês. Também vocês vão encontrar aí no livro. Jeff Bezos. O que acontece com a Amazon? A Amazon, quando iniciou, quando a empresa começou, quando ela foi lançada, a ideia era vender livros online, tá certo? E durante 6 anos, olha aí o porquê que eu estou deixando um tempo essa palavra insistir aí na tela. Durante 6 anos, a Amazon não deu lucro nenhum, certo? Muita gente já teria abandonado, né, a ideia, falar, vixe, né, 6 anos sem ganhar dinheiro, já abandonaria. E após esse período, a Amazon não só passou a dar muito lucro, como ela tornou também o seu dono simplesmente na pessoa mais rica do mundo, tá certo? Hoje, então, quando nós falamos assim de grana, de dinheiro, a pessoa mais rica do mundo é o dono da Amazon, né? Ou seja, teve que insistir bastante em um negócio que muitos já teriam abandonado há vários anos, não é isso? Bom, agora deixa eu voltar aqui. Agora, falar um pouquinho de algo mais recente. Continuando essa ideia, a história do empreendedorismo, mas falando de algo mais atual, algo que vem acontecendo aí, a partir dos anos 60. Então, vamos falar aí dos últimos 60 anos, tá certo? 2020 nós estamos, então, dos últimos 60 anos. A partir dos anos 60, algumas personalidades importantes, ou seja, pessoas conhecidas, pessoas famosas, contribuíram com o bem entendimento do empreendedorismo. Ou seja, as pessoas deram ideias, colocaram palavras aí que hoje facilita a gente entender o que é esse termo, o que significa esse termo, tá certo? Então, hoje nós entendemos o que é empreendedorismo porque pessoas ajudaram aí. Quais são elas? Eu listei elas aqui, ó. Nos anos 60, McClelland afirma que, entre aspas, palavras dele, empreendedor manifesta a necessidade de sucesso, tá certo? Então, o empreendedor, ele busca a realização, ele busca o sucesso e ele encontra diversas formas para isso. Anos 70, Drucker. O empreendedor tem um comportamento que visa colocar sua segurança financeira e sua carreira em investir algo incerto em nome de um sonho. O que isso lembra? Bom, olha lá, riscos novamente. Colocar sua segurança financeira,
ou seja, ele investe uma grana, normalmente a grana que ele tem mesmo, assim, o investimento da vida no seu sonho, tá certo? E algo incerto. Muitas vezes, conforme eu falei lá atrás, lá no início do vídeo, quando a pessoa comete, ou melhor, não é comete, mas quando a pessoa corre esses riscos, como o nome diz, risco. Pode dar certo, pode dar errado. Mas o empreendedor, ele busca, assim, ideias, na verdade, ele tem ideias, né? Ele busca formas de tornar esse sonho realidade, tá certo? Mas, de novo, falando assim, ó, ele corre riscos o tempo todo. Nos anos 80, Casson falou assim: empreendedor toma decisões criteriosas e coordena recursos escassos. Olha que bacana, ajudou bastante também nessa ideia do que é ser empreendedor. Algo mais recente, agora dos anos 2000, nós temos assim, William Baumol. O empreendedor é a máquina de inovação do livre mercado. Bacana, né? Essa frase também. Bom, pessoal, essa apresentação, eu encerrei ela por aqui. Se vocês forem acompanhar pelo livro, fala assim, puxa vida, mas tá faltando, tem mais aí no livro. Na verdade, no livro aqui fala agora sobre empreendedores de sucesso. Eu cortei essa parte, eu deixei ela de fora aí da apresentação, pois eu pretendo trabalhar agora em pesquisa com vocês. E assim que vocês entregarem essa pesquisa, assim que vocês falarem um pouquinho dos empreendedores, eu coloco o restante dos slides e aí a gente trabalha montando outro vídeo. Tudo bem? A atividade que eu vou passar para vocês, eu posto no grupo, posto em mensagens mesmo, ou coloco até mesmo lá dentro do formulário. Sendo assim, esse vídeo eu encerro por aqui. Gente, muito obrigado, até a próxima, hein?